Vamos todos juntos. Tema de hoje: como se libertar das memórias amargas. Já eu vou fazer uma leitura longa do Salmos 31 com vocês. Mas já te adianto que vamos ver nesse salmo, já que é uma leitura um pouco longa. Davi vai falar de crises que ele passou na vida. E eu intitulei Memórias, porque dá para notar, depois de várias lidas no texto, você percebe, Davi está escrevendo isso já num tempo de paz, um tempo depois que aquilo tudo passou. E ele está mostrando como ele se libertou de situações difíceis, como uma delas, por exemplo, situação de perseguição. E se você passa algum tipo de perseguição na sua vida, você vai se identificar quando Davi começa a trazer estas memórias. Outras memórias que Davi traz é aquela sensação de abandono, de desprezo, que muita gente passa por isso, ou já passou no passado, e de vez em quando essas memórias que saem daqueles armários da nossa alma e aparecem. Mas Davi traz um outro ponto, que seria a sua culpa. Havia uma culpa dentro dele, diante de algo que ele havia feito, e isso de tempo em tempo emergia. Davi mostra como ele lidou com esses conflitos. Este salmo que nós vamos ler, para vocês terem uma ideia, ele foi tão marcante na vida de tantas pessoas em momentos tão diferentes, que, por exemplo, um outro salmista, ou talvez até o mesmo, não sabemos se Davi é o autor desses dois salmos, mas lá no Salmo 71, ele cita os 3 primeiros versículos desse salmo por inteiro. Como se isso não bastasse, anos depois, profeta Jeremias também cita este salmo. Jonas, no ventre do peixe, também cita uma frase deste salmo. E finalmente, as últimas palavras de Jesus na cruz foram desse salmo. Então é um salmo muito importante, longo, em que nós precisamos lê-lo diversas vezes para compreender esses atos, como se fossem atos de uma peça de teatro, onde vão trazendo situações diferentes. Mas é interessante que ali está tudo misturado. Por quê? Porque está refletindo a alma de Davi. Simplesmente veio tudo ao mesmo tempo para ele. Sabe aquele momento da vida em que você pensa assim, está tudo errado? Não está, mas você acha que está. Então, Davi reflete esse momento e mostra como Deus foi o seu libertador de tudo isso. Então, vamos ler agora o Salmo de número 31. Hoje vou utilizar aqui a tradução de Almeida atualizada na leitura do Salmo, e ao longo dos Salmos, talvez eu o cite em outras traduções. Vamos ler. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e me regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado, de tristeza, os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos me consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim.
Estou esquecido no coração deles, como morto. Sou como um vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio no Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeça os lábios dos mentirosos que falam insolentemente contra o justo com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que o temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens, num esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Amém. Queridos, a palavra de Deus, a santa e bendita palavra do Senhor. Já comecemos no versículo 1 e no versículo 2, você nota que Davi diz assim, livra-me. E depois ele ainda diz, livra-me depressa. Você nota que alguém que está sendo perseguido, ele chega ao ponto de dizer assim, se o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. É interessante como esse salmo inspirou tanta gente. Eu acredito que até mesmo Lutero, Martinho Lutero, tenha se inspirado nessa expressão, porque é a única vez que ela aparece nas Escrituras Sagradas. Seja o meu castelo forte, meu lugar de proteção. Davi se sentia, vamos ver algumas coisas que aconteciam aqui com Davi. Primeiro ele narra que ele se sentia perseguido. Lá no versículo 13 ele fala, estão todos conspirando contra mim. E toda perseguição, gente, ela é angustiante. Perseguição é estressante. Alguém no teu pé o tempo todo, alguém que te critica o tempo todo, alguém que te massacra, te amassa o tempo todo, aquilo vai desgastando a si mesmo. Outra coisa de Davi, ele se sentia rejeitado. No versículo 11 diz assim, tornei-me por objeto de deboche para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos e de horror para os meus conhecidos que me veem na rua e fogem de mim. No outro salmo, no 38, no versículo 11, ele narra algo muito parecido, ele diz assim, os meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça, os meus parentes ficam de longe. Então ele está falando, tem gente que debocha de mim por detrás. Gente que sorri na minha frente, mas é um traíra. Até amigos meus, companheiros meus, se afastaram, até parente. Mais adiante eu quero mostrar isso, contando para vocês esses momentos de Davi quais eram. Ninguém queria ser associado com ele, ninguém queria se ver como sendo companhia dele naquele momento. No versículo 12 e 13 ele diz assim, estou esquecido no coração deles. Eu acho essa uma das palavras mais fortes desses salmos. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. É interessante, Davi era um herói. Mas agora ele estava sendo esquecido no coração das pessoas. É como se ele tivesse morrido.
E as pessoas estão virando as páginas, as águas se passando e ele não é mais ninguém de importância para eles. Como aquela dor no íntimo, ele se diz sentir como um vaso quebrado, alguém sem valor, jogado no lixo. Vou abrir um parênteses aqui porque me lembrei disso agora. Num dos livros que me dediquei a ler nessa semana, eu comprei um livro para estudar sobre velhice, já que esse era o meu tema, que eu estou estudando já há algum tempo, mas estou procurando conhecer mais. E nesse livro ele começa na sua introdução narrando acerca de uma conversa que ele ouviu no avião, no banco de trás. Uma senhora e um senhor conversando, e ela falou assim: quem você pensa que você é? Que o povo ainda gosta de você? Você já não é mais ninguém, acabou, passou. E aquele homem falou: olha, de vez em quando me dá vontade de morrer. Aquele homem ficou chocado com essa conversa. Era escuro ali do avião. Quando foram descer, ele fez questão de checar quem eram. E ele reconheceu como uma pessoa famosa. Tanto que a pessoa ainda dava para ser reconhecida, apesar de já ter passado toda a sua juventude. E algumas pessoas fitavam a ele e o cumprimentavam. E isso mudou o semblante daquele homem, sendo novamente reconhecido. Mas é interessante esta sensação que algumas pessoas começam a ter quando eu passei a ser esquecido no coração de pessoas que antes gostavam de mim, ou me admiravam, ou andavam comigo. Davi aqui ele é uma alma em depressão, sem amigos, sem espaço, sem gente, sem alguém que significa um laço para si, com um vínculo de simpatia, de aconchego, de afeição. Agora, como se isso não bastasse, brota nele também uma culpa. No meio disso de se sentir perseguido, também de se sentir esquecido, agora a alma dele emerge ali para ele, numa azia da alma, uma sensação de culpa. Versículo 9 e 10, ele fala: compadece de mim, Senhor, porque me sinto atribulado, de tristezas os meus olhos se consomem, a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade. Ele está dando uma causa para tudo isso que ele estava passando. Seus pecados, suas iniquidades. E os meus ossos se consomem. Aquilo estava atingindo a alma dele agora com doenças psicossomáticas. Está com dor no corpo também. E ele diz que era por causa daquela culpa que ele vinha sentindo. Na cabeça dele, foram os erros dele que levaram até esse estado. Foram as coisas que ele cometeu no passado que agora ele estava sentindo tudo aquilo. É como se ele tentasse consolar a si mesmo, mas se condenando, dizendo: mas você merece tudo isso. Isso tudo está acontecendo por causa daquela besteira que você fez lá no passado. Então aqui nós temos 3 dramas bem profundos de Davi: perseguição, rejeição e culpa, mexendo em todas as áreas da sua vida. Agora, quando a gente lê esse texto, ficamos à busca, eu particularmente que gosto muito das Escrituras, eu fico à busca de quando foi que isso aconteceu com Davi. É interessante que Davi está se lembrando de coisas do passado, mas está vindo à tona tudo ao mesmo tempo. Então, nessa bagunça que está na alma do Davi, vamos tentar aqui separar alguns momentos aqui da vida de Davi que começam a nos ajudar a explicar esse momento que ele está passando. Pode ter sido, por exemplo, nas perseguições de Saul. Talvez alguma delas que não foi narrada nas Escrituras, porque Davi conta dele estar, como que dá a ideia dele estar sozinho numa cidadela, numa cidade pequena. E aquele exército que queria matá-lo vem e cerca a cidade.
Nesse momento ele falou, partiu, morreu, vou ser pego. Mas por alguma razão eles não o encontram dentro daquele lugar. Isso me faz lembrar a histórias que se contam acerca de Martinho Lutero, quando certa vez foi perseguido e ele estava dentro de um castelo e as pessoas entraram para prendê-lo, chegaram a entrar no quarto e olhar para ele e não o reconhecer e ir embora. E então ele compõe aquela canção dizendo: castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com o seu poder defende os seus. É isso que Davi estava experimentando naquele momento. Ele clamou a Deus e Deus respondeu isso na oração dele. Outra coisa que pode ter acontecido é quando Davi certa vez ficou sabendo que uma cidade costeira, vamos dizer assim, não de mar, mas de fim, de limite de Judá, que seria nas montanhas de Judá, foi invadida pelos filisteus. E Davi então pergunta ao Senhor: devemos ir libertá-la? Davi tinha alguns homens que acompanhavam ele, e Deus disse: vai, que eu vou dar vitória para vocês. E Davi foi com os seus homens e venceu os filisteus e salvou aquela cidade. O nome da cidade era Keila. E aí, passado um tempo, através de espias, fica sabendo que Saul ficou sabendo que Davi estava lá em Keila. Saul estava perseguindo Davi. E então Saul começa a organizar o seu exército para ir até essa cidade, cercá-la e matar Davi. Davi então pensou: puxa, acabamos de defender essa cidade, a cidade vai lutar junto com a gente, mas vamos perguntar ao Senhor. E perguntou ao Senhor: a cidade vai me entregar? E o Senhor respondeu: sim. Em outras palavras, Deus está dizendo: é tudo traíra. Você os ajudou, mas eles não estão nem aí mais com você. Eles não vão lutar junto com você. Eles vão te entregar. Davi então foge daquele lugar. Essas coisas, essas trairagens marcaram o coração de Davi. Mas teve uma trairagem maior ainda. Um dos filhos de Davi, Absalão, resolve dar um golpe de estado em Davi. Primeiro ele começou conquistando o coração das pessoas. Para falar com o rei se formavam aquelas filas enormes e Absalão vinha passear lá naquele momento que tinham aquelas filas. As pessoas viam Absalão e se prostravam, é filho do rei. Ele levantava e falava: não, que isso, eu sou igual a você. Mas que fila, hein? Olha, se eu fosse rei, eu daria uma atenção maior a todos vocês, e você não enfrentaria algo como isso. E a Bíblia diz que ele vai furtando o coração do povo. Absalão se organiza e a trairagem se amplia. Um homem chamado Amasa, ele era sobrinho de Davi, e ele se une com seu primo, com Absalão, se torna um líder de exército para atacar Davi. Pior do que isso, um dos conselheiros de Davi, chamado Aitofel, esse conselheiro de Davi, começou a vazar informações para Absalão, para que Absalão pudesse se planejar melhor. Aliás, ele bolou o plano do golpe. E fez assim com que Absalão agora se preparasse para dar o golpe na hora certa em Davi. Davi fica sabendo da trama, junta a sua corte, parte da sua corte e foge. Trairagem após trairagem. Foram talvez estas coisas que marcaram o coração de Davi e que ele agora, anos depois, reflete nesse salmo. Os azedumes da alma que emergiam dele ali. Agora, Davi enfrentou todas essas situações. Quando você lê essas histórias dele, você vê que ele enfrentou sempre confiando em Deus. Mas onde foi que Davi aprendeu a confiar em Deus dessa maneira? Não foi aqui, foi lá atrás. Foram nos seus momentos, talvez até de pastor de ovelhas, que ele era jovenzinho, e ele ficava ali tendo as experiências com Deus, de modo que agora, quando ele enfrentava essas tribulações, ele sabia como lidar com tudo isso.
Por isso, meu querido, aproveite esse tempo da sua vida para fazer aí uma reserva espiritual de experiências com Deus, para ajudar você a enfrentar esses momentos de tribulação. Essa é a história de Davi, esse é o panorama deste salmo, mas o que isso tem a ver com a gente? Muita coisa. Porque tem gente aqui hoje que está me ouvindo e que se sente perseguido, que se identifica com Davi dizendo, isso também aconteceu comigo, de outras maneiras, mas aconteceu. Alguns de vocês estão sendo perseguidos talvez por um patrão machista, por exemplo, que arbitrário, que despreza você somente por você ser mulher, ou talvez por um marido assim, e que se sempre te considera como alguém inferior. Ou existem maridos aqui também que são perseguidos pela própria esposa. Quando a esposa tem aquele prazer sarcástico de humilhar o marido em público na frente dos outros, diminuindo quem ele é. Existe também filhos, filhas, que são perseguidores, que são ingratos. Eu ouvi, por exemplo, de um pastor narrando acerca do terror que passava no coração de um homem de 80 anos de idade, e dizendo, pastor, eu não estou louco, mas os meus filhos estão querendo me internar numa clínica psiquiátrica, na verdade eles estão querendo me destituir do meu próprio uso, do meu próprio recurso. Eram filhas, na verdade, porque disse, elas estão interessadas no meu dinheiro, elas querem que eu morra. Como eu não estou morrendo, né, então elas querem tirar de mim a lucidez para que possam assumir toda a minha riqueza. Tem gente que é perseguido dentro de casa, com um pai ou uma mãe que é fascista, que tem manias e opiniões e jeitos de decisões que massacram, que achatam os filhos, deixando marcas profundas nos filhos. Alguns de vocês, eu estou falando do seu passado, outros, momento presente. Nós vemos aqui também com Davi a identificação na área da rejeição. Tem gente que experimentou rejeição como Davi, ou está experimentando agora. Esposas que são rejeitadas, deixadas de lado, fazendo-se sentir insignificantes. Maridos também que são rejeitados, porque as esposas ficam distantes, e aí já não tem mais aconchego, não tem mais toque, não tem mais sentimento. Filhos, esses sofrem muito. Muitos filhos se sentem rejeitados porque seus pais têm o filho predileto, ou a filha predileta, e você percebe que este não é você. E aí você fica tentando comprar o amor deles, de alguma forma tentando atrair o amor deles para você. E é interessante como a gente vai se sentindo cada vez mais achatado nesse mundo, porque se não bastasse dentro de casa, saia um dia de sua casa, pegue um trem, por exemplo, desça no centro de São Paulo e vai andar nas ruas, você se sente esmagado, você se sente um ninguém ali. Porque nesse mundo urbano que a gente vive, há uma sensação de insignificância. Se eu morrer não vai fazer falta. Se eu morrer lá no centro da cidade, é uma formiga que foi pisada. Tanta gente que já tem. Existem pais que já foram abandonados por seus filhos. Chegou a velhice e os filhos não os procuram mais. Não conversam mais com eles. Quando não, até mesmo os colocam numa clínica ou em algo parecido para dizer, não vou cuidar do meu pai, não vou cuidar da minha mãe, a gente paga aqui alguém para cuidar deles. Muita gente já sentiu rejeição de modo intenso ou de modo mais fraco, ora causados pelo pai, pela mãe, pelo cônjuge, pela família, pelo parente, por vizinho, por amigos, por namorado, por namorada, às vezes por um professor na escola que te humilhou publicamente. Alguns se sentem rejeitados por não saber se comunicar direito, eles querem se aproximar, querem fazer amizade, mas não veem em si aquele um estoque de conhecimento que consiga tornar uma conversa elegante, gostosa. Então você começa a se julgar uma pessoa que não cativa ninguém.
Outras pessoas, isso se passa principalmente com os jovens, se lamentam porque não têm traços físicos que o destaquem num grupo. Porque cada grupo tem o seu próprio padrão de beleza e talvez você não se encaixa naquele padrão de beleza daquele grupo. E por isso você se sente preterido com pessoas que você julga ter um padrão melhor do que o seu. Ou, por exemplo, quando você chega num outro grupo e você percebe claramente que, economicamente falando, você está muito abaixo deles. Todos ali têm roupas de marca e a sua é daqui da Antônio Agu, de Osasco. Aí você se sente que não é bem-vindo naquele lugar. Davi falou assim: meus amigos estão me evitando. Que dor isso, que dor. Tem pessoas que se sentem culpadas, assim como Davi também sentiu, porque tem uma hora que emergiu uma culpa nele, dizendo: tudo que você está passando é porque você já fez besteira no passado. E cá entre nós, quem aqui nunca fez? Quem aqui já não cometeu erros na vida? Talvez um pecado que você cometeu e que feriu a alma de alguém que você ama. Ou talvez algum negócio mal feito que arruinou a sua vida, seus sonhos e sonho de outras pessoas também que dependiam de você. Ou talvez coisas do passado que você contou uma mentira tão bem contada, só que você tem que agora alimentar essa mentira para o resto da vida. Porque você não pode trazer à tona que tudo aquilo não era mentira. E aquela mentira está virando verdade na tua cabeça, mas de vez em quando emerge aquilo dizendo: isso é falso, e você sabe que você é falso. Então esse sentimento de perseguição, ou o sentimento de rejeição, ou o sentimento de culpa, que aqui Davi traz tudo ao mesmo tempo, tem cura, tem solução, tem resposta para isso. E Davi resolveu isso, porque esse salmo é escrito depois. E no depois ele narra as atitudes que ele tomou diante de cada uma dessas situações, e são essas 4 atitudes que vão nos ajudar aqui. Primeiro delas, ele preferiu o caminho da humildade. Ele não foi autossuficiente, ele não quis dar uma de herói, ele era guerreiro, mas quando cercaram lá, ele não falou: dá licença, eu morro, mas levo 2 comigo, nada disso. Davi confiou em Deus, entregou nas mãos de Deus, e ele foi pelo caminho da humildade, dizendo: Senhor, eu não consigo nada sem o Senhor. Versículo 1 ao 3, diz assim: em ti, Senhor, me refugio, nunca permitas que eu seja humilhado, livra-me pela tua justiça, inclina os teus ouvidos para mim, vem livrar-me. Ele até coloca: e depressa. Se é a minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa, o castelo forte para me salvar. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por amor do teu nome. Olha o que ele diz: conduze-me, guia-me. Ele foi por baixo, ele não foi altivo. Meu irmão, chega para Deus hoje e fala: Senhor, eu vou fazer da tua maneira. Chega de tentar resolver isso do meu jeito, eu vou fazer da tua maneira. Me conduza, me guia, eu vou seguir os teus conselhos. Ele sabia que só Deus poderia livrá-lo, que isso seja verdade no teu coração também. Segundo, ele fez uma entrega total a Deus. Ele sabia que podia confiar em Deus. Tem hora que a gente se sente no fundo do poço e aquele único lugar que a gente consegue olhar é para cima. E Davi soube: é isso, eu preciso entregar completamente nas mãos de Deus. Olha o versículo 14 ao 16. Mas eu confio em ti, Senhor, tu és o meu Deus. Eu gosto dessa frase: o meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Salva-me por teu amor leal, ou seja, tua misericórdia. O meu futuro está nas tuas mãos, Senhor. Você pode dizer isso para Deus aí no teu coração? Meu futuro está nas tuas mãos, Senhor. Você tem coragem de pegar assim, igual a chave de carro, a chave da tua vida, entregar nas mãos de Deus e falar: Senhor, dirija, vou fazer da tua maneira.
eu aceito a tua vontade. Você tem coragem de fazer aquela oração que Jesus fez? Sobretudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. No texto ele também fala, faça resplandecer o seu rosto sobre mim. Essa é uma expressão que significa, me mostra a tua bondade. Seja bondoso para comigo, o teu servo. É como se eu tivesse assim ajoelhado e o rosto abaixado, mas quando eu olhasse para Deus, Ele está sorrindo para mim. E Davi está pedindo, faz isso comigo, Senhor. E ele diz assim, me salva pela tua misericórdia. Misericórdia significa assim, eu sei que eu não mereço. Eu não mereço. Eu errei, eu fiz coisa que não deveria fazer, falei o que não deveria falar, comprei o que não deveria comprar, gastei o que não deveria gastar, hoje estou enrascado, mas eu sei que o erro foi meu, não mereço que o Senhor resolva isso para mim, no entanto eu estou te pedindo, misericórdia. Deus é misericordioso e Davi sabia disso, que Ele não nega misericórdia a qualquer pessoa que buscar a Ele. Terceiro, ele buscou a Deus com fé. Lá adiante, no versículo 21 e 22, ele fala que ele estava como se estivesse numa cidade sitiada. Imagina, uma cidade cercada, sem esperança nenhuma. Ele não tinha esperança de que ele fosse sair vivo daquela situação. Mas ele clamou com fé, sabendo de que Deus era o único que poderia ser um esconderijo para ele, um refúgio para ele. E ele explica isso melhor no versículo 19 e 20. Ele fala assim, como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens, num esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Davi está dizendo, eu vou confiar nisso. O Senhor é aquele capaz de me livrar de ciladas, de intrigas, das teias malignas que os homens tramam contra mim. Isso acontece no trabalho muitas vezes, nas empresas muitas vezes, quando pessoas estão tramando que você caia para que assumam o teu lugar. E Davi está dizendo, tu és capaz de me proteger daqueles que tentam manchar a minha imagem. Algumas vezes até tentando manchar a minha imagem diante dos meus filhos. Ouvi, por exemplo, de um outro pastor, uma situação de uma mulher, na qual a amante do marido é que estava aprontando com ela, tentando criar uma situação falsa, para acusá-la, como se ela que estivesse traindo seu marido. Então, são pessoas que fazem tramas por detrás, para tentar, de alguma forma, derrubar, acabar com a reputação, acabar com o caráter da pessoa. E ele está dizendo, o Senhor é aquele que me livra daqueles que tentam prejudicar o meu relacionamento familiar, minha vida afetiva, daqueles que querem me prejudicar no meu trabalho, mentindo, inventando, criando uma imagem distorcida minha, como se eu fosse um monstro. O Senhor é aquele que me livra daqueles que me difamam, dos que têm interesse na minha queda. É interessante que o texto fala que no esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Ele está dizendo aqui, o Davi falando, Deus é capaz de me livrar de gente linguaruda, de gente fofoqueira, de gente que fala mal por trás. E ele diz, eu vou me refugiar no Senhor, eu vou me esconder no Senhor, porque o Senhor é abrigo, o Senhor é aconchego, o Senhor é o meu castelo forte, que me protege de calúnia, de maldade, de quem quer me destruir. Por último, ele adorou a Deus com um louvor do mais profundo de sua alma. Rasgou a alma e adorou a Deus. Ele reconhece seus medos, ele reconhece seus sentimentos de perseguição, sentimentos de rejeição, sentimentos de culpa, mas ele não para aí. Ele vai por baixo com humildade, ao mesmo tempo com confiança, mas ele proclama, o Senhor é o meu castelo forte. Versículo 21 e 22 diz assim, bendito seja o Senhor,
pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo quando eu estava numa cidade cercada. Alarmado, eu disse: fui excluído da tua presença. Contudo, ouviste minhas súplicas quando clamei a ti por socorro. Ele está dizendo: eu estava numa cidade, a cidade foi sitiada. Alarmado, eu disse, partiu, morreu. Acabou. Não dá para sair vivo dessa situação. No entanto, Davi está dizendo: eu estava enganado. E aqui é uma das frases mais repetidas por Davi nos seus salmos: o Senhor me ouviu quando eu clamei por socorro. Amém. O Senhor me ouviu quando eu clamei por socorro. E o que Davi faz diante disso? Diante disso, ele faz uma pregação. E aqui está a pregação final de Davi, no versículo 23 e 24. Diante disso, sabendo que Deus o tinha libertado, ele diz isso agora para nós, os santos de Deus, o povo que segue o Senhor. Amem o Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas os arrogantes Ele dá o que merecem. Portanto, sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Amém. A Ele. Fica de pé comigo, querido, fica de pé comigo. Ame o Senhor, Ele preserva os fiéis. Meu irmão, vale a pena ser fiel, vale a pena. Não arredar o pé do nosso Deus, sabendo que Ele vai nos livrar. Eu queria te lembrar que Davi compôs este salmo depois. Ou seja, aqui são memórias. Por isso o tema, como se libertar das memórias amargas. São com essas memórias que ele aprendeu a lidar e está dizendo para você: confia. Eu vou terminar aqui, peço que você não se desconecte comigo, porque nós não terminamos ainda. Você se identificou com algum momento dessa mensagem? Talvez você seja aquela pessoa que está sendo perseguida, ou memórias que foi perseguido. Alguém que está sendo rejeitado, ou memórias que foi rejeitado, ou até carregando culpas de coisas do passado. Ou talvez assim como Davi, tudo isso está emergindo ao mesmo tempo, tudo junto. Esse é o momento para a gente seguir aqueles passos. Primeira coisa, vai humildemente diante do Senhor. Não vai por cima não, vai por baixo. Quando você for orar, não tente impressionar a Deus com a sua oração, com a sua voz, com a sua expressão. Deus não se impressiona com essas coisas. Quando você for orar, vai por baixo. Fala com teu Deus. Abre teu coração para Ele. Quando você for orar, seja sincero. Então, vamos fazer algo aqui agora. Quer ver? Eu vou fazer uma coisa que é didática, tá bom? É didático. Feche teus olhos primeiro. Primeiramente, eu quero falar com aqueles que se sentem ou se sentiram perseguidos. Você que está assim, põe sua mão no seu peito. Deus vai te guardar, meu irmão. Deus vai preservar a tua alma. Se você correr para Ele, Ele vai ser o seu castelo forte. Agora eu quero falar com aqueles que se sentem ou se sentiram rejeitados. Você nunca foi o filho querido e isso ainda te marca até hoje. Ou você foi rejeitado por pessoas a quem você amava e essas pessoas não te deram o carinho que você precisava. Põe tua mão no peito também. Eu quero te dizer que o Senhor é aquele que te abraça. O Senhor é teu aconchego. Ele quer
cuidar de você como a mamãe galinha cuida dos seus pintinhos, aconchegando debaixo de suas asas. Ele vai guardar você. Como diz no salmo que lemos no domingo passado, o Senhor é quem te guarda. Falo agora com você que sente culpa. Talvez você já tenha confessado isso para ele. Se nunca confessou, confessa agora. Mas se você já confessou e ainda se sente se condenando, se perdoe nesse momento. Seja cheio do amor de Deus. Deixa Deus te envolver com o amor dele nesse momento. E esse amor de Deus tomar sua mente, tomar teu coração, te envolver de tal maneira que você perdoa você, perdoa o outro que pecou contra você. Você tem amor agora para dar para todo mundo. Então, sinta-se amado por Deus nesse momento. Corre para o Senhor nesse momento. Põe tua mão no peito, eu quero orar com você. Querido Senhor, que meus irmãos e minhas irmãs encontrem agora no Senhor o refúgio que eles precisam. Que eles encontrem no Senhor agora o lugar para onde eles possam correr e serem aconchegados. Querido Senhor, guarda o teu povo, abraça o teu povo, segura o teu povo, fortalece o Senhor, faça-os se sentir que o Senhor é a rocha na qual eles estão com os pés firmes, que eles não vão afundar. Guarda o teu povo, e nós, os teus filhos, os teus santos, te daremos o louvor, confiaremos no Senhor, daremos ao Senhor toda a glória, toda a honra, porque o Senhor é um Deus misericordioso que nos livra. O Senhor sempre nos ouve quando nós te clamamos por socorro. Muito obrigado, Senhor. Abençoa o teu povo, fortalece-os, em nome de Jesus. Amém, amém. Ao nosso Deus. Quando a gente enche o nosso coração do amor de Deus, esse amor é tão grande dentro de nós que ele começa a extravasar. Lembra quando eu contei do sobrinho de Davi que traiu ele também, o Amasa? Quando Davi venceu lá a rebelião do Absalão, o Davi reconstitui o Amasa como um dos chefes de exército dele. Ele o perdoa, ele dá uma nova chance. Quando o amor de Deus invadiu o nosso coração, a gente perdoa essas pessoas que pecaram contra nós, porque agora a gente está bem. O passado é passado, virou página. A gente deseja o melhor para aquela pessoa e fica livre de qualquer peso. Esse é o amor de Deus. Como Jesus disse, ore pelos seus inimigos, abençoe, que aí eles deixam de ser inimigo. Aí passa a ser alguém por quem você ora e abençoa. É assim que é para ser. Amém. Me permita abençoá-los, por favor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. O Senhor é quem te guarda. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te livrará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E que a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém, amém. O Senhor te abençoe. Bom domingo. Boa semana.
Graça, paz e bênção na tua vida. Abençoe os irmãos que estão próximos de você, seu irmão e sua irmã. Deseja-lhe uma boa semana, um bom domingo. Que o Senhor te abençoe.